Minhas amigas, meus amigos, uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver, nos inspirar, nos conduzir nessa noite. Antes de mais nada, agradecer mais uma vez a confiança que nos é dada, porque é sempre uma alegria muito grande falar do Evangelho, mas é também uma responsabilidade. Eu não estou alheio a isso. Então a casa me confia uma chance de refletir acerca de um tema extremamente importante. Então, por isso agradeço. Agradeço a presença de todos, também os que nos acompanham pela internet, porque o tema é muito importante, o tema é muito relevante. Florescer na casa espírita. Ontem no seminário a gente pôde refletir sobre algumas coisas que a gente vai trazer para hoje também e avançar um pouquinho numa compreensão sobre a relevância e a importância do trabalho na casa espírita. Nós espíritas fomos esclarecidos sobre muitas coisas já. Acho que uma das mais impactantes que Kardec nos trouxe é que o pensamento e a vontade para o espírito é como as mãos para o corpo. Mostrando para nós que as grandes realizações do espírito, elas se dão por um desenvolvimento de algo interior. As grandes realizações da alma não são as edificações fora, porque essas não só perecem, como ficam. Elas não acompanham aqueles que a construíram. Por isso, Emmanuel escreverá uma mensagem extraordinária chamada transitoriedade. Nessa mensagem, Emmanuel vai dizer assim: observai as pompas dos museus, tudo é história, tudo é coisa morta. E aí ele vai dizer assim: quantos desvarios, quantas loucuras experimentaram aqueles que tentaram possuir aquelas obras. Quem realmente aprendeu com aquilo foram as mãos que trabalharam para construí-la. Então imaginemos os impérios, as empresas, os castelos, a fortuna. Quanta loucura para possuir aquilo, quando na verdade aquilo hoje é peça de museu, é lugar vazio. De modo então que nós somos convidados pela doutrina espírita a refletir sobre a importância do pensamento e da vontade. Acontece que isso dá uma ideia um pouquinho errônea sobre algumas outras coisas que têm importância, mas que terminam por perdê-las ao pensar que basta pensar e ter vontade. Por exemplo, há muitos espíritas que vão dizer assim: mas eu não preciso ir na casa espírita. Eu posso fazer oração aqui em casa, eu posso estudar aqui em casa. Perfeitamente. E não sou eu a desconstruir essa ideia. Mas há uma reflexão importante a ser feita. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente age de uma maneira como se já tivéssemos dado passos no sentido da evolução espiritual que ainda não damos, que ainda não temos dado. É como se a gente já tivesse avançado em alguns aspectos que a gente ainda não avançou. Como assim? Imaginemos um espírito de alta envergadura, uma Alcione, por exemplo. Você acha que uma Alcione precisaria vir no centro espírita? Não, ela carrega o centro espírita com ela.
Ela não precisa vir ao centro espírita, porque o centro espírita está nela, dentro dela. Então, por mais que nós pensemos que, de fato, o pensamento e a vontade é o suficiente, e é mesmo, eu te perguntaria, sinceramente, para você já é? Para mim, não. Então, é claro que um espírito como Alcione não precisava, como de fato não precisou, nem tinha espiritismo na época dela. Aliás, o que Alcione fez com só os textos do Evangelho do Antigo Testamento foi surpreendente. Até porque ela carregava tudo aquilo com ela. Mas e eu? E eu? Eu me lembro de um momento em que Jesus apresentou uma tarefa e foi a única tarefa que eu não queria. Apresentou-se uma situação para mim que eu precisava fazer uma escolha. E naquele momento eu pensei assim, nossa, mas se eu for fazer isso que está posto, eu vou ter que abrir mão de uma série de outras coisas que eu não gostaria de abrir. Até porque, em se tratando de tarefa espírita, eu sempre busquei orientação espiritual. Sempre busquei. Não para determinar a minha escolha, mas para me ajudar a refletir. Então eu pensava, puxa, eu vou ter que deixar um tanto de coisa que eu fui orientado a fazer. Aí procurei um amigo. Procurei um amigo, um médium confiável, e pedi a ele uma orientação. A tarefa que se punha para mim, e aqui falo tão somente porque está dentro do tema, e como um amigo meu disse certa vez, eu falo de mim porque não dá para falar dos outros. Se desse para falar dos outros, eu falava. A tarefa que se punha para mim era a direção de uma casa espírita. E era a única tarefa que eu não queria fazer. Porque já havia tantas outras tarefas em curso, e não dá para você dirigir uma casa espírita fazendo várias outras coisas ao mesmo tempo. E aí eu pedi uma orientação. E aí esse amigo, passado alguns dias, falou assim, olha, chegou uma mensagem aqui para você, se você quiser ler, refletir aí. E aí, o que essa mensagem me fez refletir era sobre a importância da casa espírita. Importância essa que talvez a gente foi perdendo, sobretudo com o impacto da pandemia, porque a gente ficou em casa e descobriu que dava para fazer um punhado de coisa em casa. E aí esse espírito, sobretudo comentando da questão da exposição, porque a gente viaja muito para fazer as palestras. Eu confesso para vocês que para mim foi esse ano que a coisa, que eu comecei a sair mais. Então, assim, eu comecei a entender que você sai para falar, mas para onde é que você volta depois? E aí, esse espírito usou uma frase que me marcou muito. Ele falou assim, do lado de cá, temos muita preocupação com oradores que saem para falar, mas não têm uma casa espírita para voltar. Porque é na casa espírita que nós vamos viver as dificuldades do trabalho espírita. É na casa espírita que nós vamos experimentar a teoria espírita. É na casa espírita que nós vamos desenvolver tudo aquilo que refletimos, que aprendemos, que interiorizamos. E, portanto, ninguém poderá ter uma tarefa que seja abandonar um núcleo espírita para seguir.
Até porque casa espírita não é cárcere. Casa espírita é solo para a gente fincar raiz. É diferente. Você não está impedido de crescer. Seria só muito bom que você não perdesse a fonte. É claro que alguém pode estar me ouvindo e dizendo assim, puxa, mas não é só eu fazer a prece? É, gente, é. O que eu me pus a refletir para mim e compartilho é, reflete para você. Qual é a grande diferença ou quais são as grandes diferenças que uma casa espírita tem na sua vida? Eu tenho certeza que você encontrará. O que a gente talvez precisa recuperar é o gosto de estar aqui. Sabe o filho quando cresce, aí depois lembra dos pais e fala assim, nossa, meu pai era chato pra caramba, me puxava a orelha, falava comigo isso e aquilo, mas eu tenho até saudade disso. E talvez seja um pouco disso que a casa espírita represente. Um ambiente que às vezes você olha e fala assim, nossa, mas lá eu vou encontrar tanta gente que eu não gosto. Fala assim, então tira isso da sua vida. E talvez fizéssemos esse exercício, né, de tirar, nós veríamos que ela faz uma grandiosíssima diferença. Há até uma música que eu não vou usar cantar, até porque tem um grupo aqui, mas chama Santa Casa Santa. Eu recomendo fortemente que depois, não sei se vocês conseguiriam tocar, se der, se não, mas quem quiser ouvir. A música é boa, a letra é extraordinária. Porque nos pede refletir sobre o valor do núcleo espírita. Então, para não ficar muito pessoal, eu vou contar só mais uma experiência e depois a gente avança na perspectiva dos espíritos sobre a casa espírita. Ocorreu na minha cidade, uma casa que eu frequentei durante algum tempo. Ocorreu que na pandemia a diretoria não queria voltar e um grupo de trabalhadores queria. Então a diretoria só autorizou. Falou assim, olha, podem voltar, volte um trabalho. Estava ainda um momento difícil da pandemia. Aí volta esse, mas não os outros. Os outros, por enquanto, estão parados. Tudo bem. E aí eles voltaram. Eles voltaram e começaram a atender pessoas perturbadas com a pandemia. Pessoas que já estavam desesperadas, angustiadas, e eles tiveram que encaminhar para outras casas espíritas, porque ali já não dava mais para atender, porque até não tinha as atividades que necessitavam. E essa história me fez pensar uma coisa. Talvez muitos de nós pensemos assim, poxa, mas eu posso estudar o Espiritismo em casa, eu posso assistir a live em casa, eu posso fazer a sopa lá em casa e distribuir, pode mesmo. Mas a pergunta é, quando alguém quiser encontrar Espiritismo, ela vai onde? Se o centro estiver fechado? Na sua casa? A menos que você põe uma placa lá. Centro Espírita do fulano. O que esse caso me pôs a pensar é que nós precisamos abrir as portas para receber quem está buscando Espiritismo. E por isso é extremamente importante que ao entrar numa casa espírita, a pessoa encontre Espiritismo. Porque o objetivo, como dizíamos ontem no seminário, o objetivo não é atrair para a casa espírita. O objetivo não é trazer para a casa espírita. O objetivo é apresentar o Espiritismo. Estar na casa espírita é importante. Apresentar o Espiritismo é fundamental. Essa é a grande tarefa da casa espírita. Apresentar Espiritismo. Para quem? Para todo mundo. Para todo mundo. Para quem chega e, principalmente, para os trabalhadores. Então,
Essa fala inicial é um apelo para que todos nós compreendamos o valor que este ambiente tem, ainda que nós já estejamos convencidos e ainda que já sejamos informados de que não bastará o lugar, é preciso o pensamento e a vontade, realmente. Mas neste momento, para nós, o lugar é essencial. Então, é um chamado para que nós entendamos o valor de aqui estarmos, de aqui nos reunirmos, de aqui trabalharmos, de aqui estudarmos. Porque este é um ambiente que vai acolher e muitas vezes apresentar o Espiritismo para alguém. Sobretudo para os trabalhadores, que é o que nós gostaríamos de focar hoje. Nós estamos numa casa que tem 40 anos. 40 anos. Eu fico pensando quantas pessoas já foram amparadas, quantas pessoas já foram auxiliadas por esta casa. Trabalhadores e não trabalhadores, espíritas e não espíritas. E, portanto, que nós gostaríamos de pensar aqui, e selecionamos algumas mensagens para isso, é pensar a importância, o valor e a necessidade da casa espírita para o trabalhador espírita. Porque, certa vez eu estava ouvindo o Rossandro falar uma coisa, eu achei assim, uma reflexão importante a ser feita. Justamente nesse momento em que nós estamos voltando da pandemia, eu não sei como foi aqui, mas lá em Uberlândia foi muito impactante, porque pouquíssimos trabalhadores voltaram. E começou-se uma certa, o irmãozinho Vitor Hugo gosta de dizer, começou umas farpas fraternas entre aqueles que já tinham voltado e os que não queriam voltar ainda. Os que não queriam voltar diziam que quem estava voltando estava precipitado. E aqueles que voltavam diziam que quem não tinha voltado ainda era atrasado, estava com medo, não tinha fé. Nesse momento, o Rossandro fez uma pergunta assim: qual era o ambiente da casa espírita antes da pandemia para que hoje o trabalhador queira não voltar? Como era aquela casa espírita? Para que o trabalhador não queira, nesse momento, voltar. Porque vamos dizer assim, se você faz uma viagem e ela é boa, você fica com saudade do lugar que você foi. Se você visitou um lugar que é bom, você fica com saudade dele. A pergunta era, por que os trabalhadores espíritas não estão com saudade da casa espírita? E exatamente por isso eu achei o tema de hoje extremamente perspicaz e relevante. Será que a casa espírita não deveria acolher, primeiramente, aqueles que vêm trabalhar nela? E talvez porque não se sentem acolhidos, não se sentem abraçados, é que não têm tanta vontade de voltar? Porque é claro que a gente pode voltar ou trabalhar, acho que nem faz sentido mais em voltar hoje, né? Acho que a gente já superou isso, mas não, é claro que a gente pode trabalhar com o senso da obrigação. Eu vou porque eu tenho que. Eu vou porque eu já aprendi que é melhor. É claro que sim. Mas será que não dá para o trabalho ser prazeroso? Será que ele tem que ser sempre pedante? Pesado? Nossa, tem que ir lá de novo. Será que tem que ser assim? E é por isso que nós gostaríamos de conduzir a reflexão aqui hoje, para que o ambiente da casa espírita se torne um ambiente acolhedor para os trabalhadores.
E aí a grande questão é que a casa espírita não é um ser vivo. A casa espírita é uma instituição. Algumas pessoas é que falam em nome da casa espírita. Então, quando a gente fala da casa espírita ser um ambiente de acolher os trabalhadores, significa os trabalhadores acolhendo os trabalhadores. E a questão, então, é como e por que acolher? Há um livro chamado Educandário de Luz. Esse livro foi organizado pela Ondina e pelo Senhor Urbano. São dois espíritas de Araguari, que é a cidade que eu cresci. E a Ondina foi uma grande espírita. Ela percorria lá a região, isso nós estamos falando de 1970 e antes. Ela desencarnou na década de 80, então nós estamos falando de 80 para trás. Ela percorria várias cidades ali do Triângulo, ajudando a fundar casas espíritas, ajudando a fundar alianças municipais espíritas, que é o que a gente tem lá, né? A instituição municipal que a gente tem chama AME, que é a Aliança Municipal Espírita. E ela ajudou a fundar. E aí, em determinado momento, ela quis, junto com o esposo, o senhor Urbano, reunir uma série de mensagens psicografadas pelo Chico sobre a casa espírita. Deu um livro só sobre o centro espírita. E aí vai ter mensagem de todo mundo lá. Emmanuel, André Luiz, Irmão X. E o prefácio é de Bezerra de Menezes. O prefácio é mais uma orientação do que uma apresentação, porque geralmente o prefácio apresenta a obra, né? Esse prefácio do Bezerra mais dá uma orientação a eles do que propriamente apresenta a obra, mas no finalzinho o Bezerra fala assim: é muito útil o que vocês estão fazendo, e encoraja. Então a gente fica pensando assim, né? Se espíritos como Emmanuel, Bezerra, André Luiz, Irmão X e tantos outros entenderam que a casa espírita é importante, será que se a gente desvalorizá-la, nós não estamos perdendo alguma coisa? E aí eu selecionei uma mensagem desse livro, porque como é um livro organizado, quer dizer que o Chico não psicografou o livro. A Ondina e o Urbano saíram recolhendo nas obras do Chico textos sobre a casa espírita, eles se reuniram num volume. É mais ou menos o que o Saulo fez do Evangelho por Emmanuel. Saiu olhando as obras, recolhendo os textos que Emmanuel comentou. O Evangelho, né? E aqui no caso é sobre o centro espírita. No livro Educandário de Luz, essa mensagem é apresentada como missão do templo espírita. Missão do templo espírita. Mas ela está, na verdade, no livro Estude Viva. E eu acho fantástico. Porque o Emmanuel não escreve nada à toa. Nem o título das mensagens é à toa. Nem o título dos livros são à toa. Então, no livro chamado Estude e Viva, Emmanuel escreve uma mensagem chamada Espíritas Meditemos. Que essa mensagem depois vai ser apresentada como missão do templo espírita. Então, vivemos o espiritismo onde? Na casa espírita, sobretudo. É o que Emmanuel parece apontar. Vivamos, né? Vivamos o espiritismo no centro espírita. E aí ele vai dizer assim: um templo espírita é, na essência, então, sempre que o Emmanuel usa essa expressão, na essência, é porque ele está falando da essência, mas é porque ele está falando de uma coisa que é fundamental, que faz parte daquilo que ele está falando. Porque ele poderia estar falando na aparência. Ele poderia estar dizendo assim, né? O centro espírita na aparência, não, está falando na essência, no núcleo da ideia, do conceito.
é um educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação. Mas, por isso, ou seja, por essa razão, não deve converter-se num instituto de mera preocupação academicista. O que o Emmanuel está dizendo aqui? O centro espírita, ele é um ponto de estudo. O centro espírita tem que ter estudo. Você vai apresentar o espiritismo como? Refletindo? Reflexão não é conhecimento. Reflexão não é conhecimento. Reflexão é um ponto de vista que pode ser verdadeiro, mas pode ser falso. A reflexão pode ter sentido, ela pode parecer boa e pode ser falsa. Então, reflexão não é conhecimento. Como é que nós vamos apresentar espiritismo? Estudando, necessariamente. O problema é quando a gente faz do estudo uma regra inflexível. E aí o problema é quando a teoria ela é colocada de uma maneira que ninguém possa contrariar. E a teoria vira, na verdade, a grande ditadora das condutas, das ações dos dirigentes, dos trabalhadores na casa espírita. Estou dizendo mais ou menos assim. Chega uma pessoa com mediunidade extremamente desequilibrada no centro espírita. O que você vai recomendar para ela? Claro que você não vai pôr ela na reunião mediúnica. Por que não? Porque isso não vai fazer bem. Mas tem casa espírita que fala assim, você está com a mediunidade desequilibrada? Não, entra aqui no curso, em 3 anos você melhora. Eu falo, nossa, em 3 anos ela melhora. Em 5 anos você forma. Aí ganhou o quê? Um diploma de médium? Entende o que o Emmanuel está dizendo? É para estudar, mas não é para formar uma academia. Para no final você ter um atestado, um diploma aqui. Eu sou médium porque eu fiz 5 anos de curso. Aí chega a pessoa, é um frequentador, um trabalhador. Você olha, você quer dar passe? Maravilha. Tem um curso aqui, 6 meses. Meu amigo. Será? A Eulália que gosta de brincar com isso, né? Ela fica imaginando assim, Jesus chegando com os 2 discípulos, os 12 discípulos, né? Pergunta assim, a gente podia trabalhar, a gente podia assistir a reunião mediúnica? O senhor já fez o curso? O senhor já passou pelo curso? É por isso que a gente não pode seguir regra. Porque a regra, ela desconhece contexto. Quem pensa na regra não vive o contexto onde a regra vai ser aplicada. Então imaginemos que a gente estabeleça por regra, para trabalhar no passe tem que fazer um curso de 1 ano. Essa regra desconhece o contexto. E se chegar um trabalhador de 40 anos de casa espírita aqui, você não vai deixar ele dar passe? Não pode? Será que não pode? Por que não pode? E por que Emmanuel está questionando isso? E alertando para que a casa espírita não vire uma academia, em que a gente vai estruturar tudo em curso. Tudo em curso. Porque isso não é cumprir o papel da casa espírita. Não dá para você acolher desse jeito. O acolhimento é uma coisa mais próxima. Então, a nossa ideia aqui não é criticar ninguém. A ideia aqui é pôr para refletir. E aí eu me lembro, uma vez, é porque assim, lá em Uberlândia tem muita casa espírita. Muita casa espírita. Mas nenhuma é gigantesca. Sabe assim, todas são ali em torno de... a nossa lá tem 15 trabalhadores. Tem casa que vai ter 30, tem casa que vai ter 50. Eu conversava com um amigo meu que é do Rio de Janeiro. Na casa dele,
na casa que ele trabalhava, tinha que bater ponto. Então, cada trabalhador tinha um cartão. Chegava, batia o ponto. E aí, você só podia trabalhar só podia fazer parte de alguns grupos se você tivesse um controle de frequência. Então, tinha uma conferência lá, você tinha que ter uma frequência assim, porque... Eu fiquei tão assustado, né? Eu falei assim, nossa, será que não perdeu a medida, né? Aí depois conversando com outro amigo, aí ele compartilhou uma coisa que eu achei relevante. A pergunta foi, qual o tamanho certo de uma casa espírita? Difícil, né? Difícil de responder. Quantos? 50 trabalhadores? 100? Na casa desse meu amigo tinha 1000. É uma casa gigantesca. Não estou brincando. É uma casa gigantesca. Aí, a resposta que esse amigo meu fez essa pergunta para um outro trabalhador, uma pessoa muito experiente. Disse, fulano, qual o tamanho certo de uma casa espírita? Aí ele falou assim, é um tanto que todo mundo pode conhecer todo mundo. Se não perdeu a mão. Se não perdeu a mão. É um tanto que todo mundo pode conhecer todo mundo. Eu achei isso relevante. Relevante. E depois, relendo obras de Kardec, Kardec vai dizer lá no Livro dos Médiuns assim, é preferível que se faça grupos menores. E se o grupo crescer demais, faz mais grupo. Em vez de você ter um grupão, tem vários grupinhos. Então eu acho que isso é relevante. Por quê? Porque a casa espírita não se pode transformar numa academia. Casa espírita é gente com gente. Se não perdeu a razão de ser. Se não perde a razão de ser. É um ambiente para a gente comungar. Para a gente confraternizar. E se acolher. Por isso não pode transformar em academia. Ou você acha, às vezes faz, né? Professor, tem uns professores aí, às vezes fazem uns papel de psicólogo. Mas não é sempre. Não é o papel do professor. Então, a casa espírita não pode transformar na academia. Não porque a universidade, a escola sejam ruins, não. É porque é uma questão de função. Se fosse para o centro espírita fazer a função da escola, era só ele não existir, deixa a escola existindo. Então, a reflexão aqui é pensar a casa espírita como um ambiente para acolher. E Emmanuel vai refletir sobre isso. Ele vai dizer assim, olha, tem que manter o pessoal estudando. Tem que manter. Mas não situará o estudo por cima da obra de evangelização popular. Então tem que acolher. Ontem, aqui no seminário, a gente citou o caso da senhorinha, foi lá no GEOD, perguntou o que era reencarnação. Ouvindo o estudo, ela perguntou assim, o que é reencarnação? Então, para algumas pessoas, a linguagem vai ser um desafio. Então a gente tem que estudar, mas se a gente não conseguir aproximar, a gente perde um pouquinho da função que nos foi destinada, né? Aí ele vai citando várias situações como essas, né? Sobre o estudo em face da necessidade. A ciência tendo que se curvar à necessidade apresentada. Para que a gente possa cumprir, acima de tudo, o papel de acolhimento. E aí Emmanuel vai dizer no final da mensagem assim, espíritas, reflitamos, estudemos sentindo, compreendendo, construindo e ajudando sempre. Estudemos sentindo. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai fazer um comentário
Logo depois do item homem de bem. Homem de bem. Aí ele fala assim: o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz ao homem de bem. Então perceba, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. De modo que se eu olho para mim e eu não estou aproximando do homem de bem, pode ser que eu esteja compreendendo, mas talvez eu não esteja sentindo. Estudemos sentindo, compreendendo, construindo e ajudando sempre. Auxiliemos o próximo, sustentando ainda todos aqueles que procurem auxiliar. E aí, nós queríamos deixar essa como uma reflexão final. Auxiliemos o próximo, sustentando ainda todos aqueles que procuram auxiliar. O que é o que estou querendo dizer? Nesse mesmo livro, Educandário de Luz, a Undina colocou uma outra mensagem de Humberto Campos chamado O Grupo Reajustado. E o caso é assim: um grupo de trabalhadores foi chamado a construir uma casa espírita. Eles fizeram a reunião para fundar a casa, tão animados, tão empolgados, o trabalho vai fluir. Aí vem a mentora, dá uma mensagem de encorajamento e eles começam. Umas semanas depois, na reunião mediúnica, aí os trabalhadores começam a falar assim: nossa, fulano, mas eu estou com um problema lá em casa, você não pode me ajudar não? Para a mentora. Um tinha um problema com o marido, outro com o filho, outro era de saúde, outro era no trabalho, nas várias esferas da nossa vida cotidiana. E a mentora ajudava. Ela ficou assim por 10 anos. Ela ia dar comunicação para formar o grupo, para o grupo engajar, 10 anos. Ela ia dar a mensagem e o pessoal: nossa, irmã Clara era a mentora. Irmã Clara, eu estou com dificuldade, você não me ajuda? Tudo, e ela ajudava. Aí chegou um dia que eles tinham que fazer um trabalho, tinham que fazer uma assistência para uma pessoa. Quando a mentora convocou todo mundo para a prece, falou assim: pessoal, vamos orar em favor do fulano. E ela silenciou para fazer o trabalho, começaram o pedido. Mas, irmã Clara, eu estou com um problema lá em casa, você não pode me ajudar primeiro? Antes de ajudar o fulano que você quer ajudar? E começou. Aí, a irmã Clara ajudou, muito abnegada, né, por sinal, que 10 anos fazendo isso. Mas aí ela deu lugar para um outro mentor falar. Quando esse mentor veio falar, o pessoal perguntou no final da reunião, né? Nossa, e aí, deu certo de ajudar o fulano? Falou: não, porque nós estávamos ajudando vocês. Não deu para fazer o trabalho que era para fazer, porque estava tendo que fazer aqui. E por que eu achei essa mensagem precisa? Porque nós começamos a fala dizendo que uma casa espírita tem que auxiliar primeiro quem? Os trabalhadores. E aí Humberto de Campos apresenta uma mensagem que os trabalhadores estão pedindo ajuda. E isso impediu eles de fazer o trabalho que eles tinham que fazer. Aí você fala assim: uai, mas é para pedir ajuda ou não é? Claro que é para pedir ajuda. A questão é como que uma casa espírita vai ajudar o trabalhador? Essa é a pergunta-chave. Porque a resposta que os espíritos vão dar, ela é ruim. Ela é amarga. A resposta que os espíritos vão dar para essa pergunta é: como que uma casa espírita vai ajudar os seus trabalhadores? A resposta é amarga. Mas é um remédio. E o remédio ele amarga, mas cura. Mas trata. E o que os espíritos vão nos pedir refletir é uma mudança de paradigma muito grande. Quando você está cansado, o que você acha que você tem que fazer? Parar. Quando você está com um problema, o que você acha que você tem que fazer? Parar.
Então eu preciso parar aqui, porque, nossa, está pesado demais. E é claro que tem hora que está pesado mesmo. Coisa mais fácil para um trabalhador espírita é se sobrecarregar. Isso é a coisa mais fácil. Coisa mais fácil é se perder no limite. É exceder o limite de trabalho. Só que o que essa mensagem do Humberto de Campos está pedindo para a gente refletir, e a mensagem do Emmanuel também está, é que a melhor maneira de curar a sua ferida é você curando a de outro. E, portanto, a melhor coisa que uma casa espírita pode fazer para um trabalhador é pôr ele para trabalhar. André Luiz tem um texto chamado... Eu adoro André Luiz. Ele é texto antidepressivo. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se parar. Porque nós temos uma ideia de que se eu estou desanimado, se eu estou triste, se eu estou cansado, se eu estou fatigado, eu tenho que parar. Mas essa não é a resposta dos espíritos. A mudança de paradigma que os espíritos fazem é: se você estiver desanimado, trabalha mais. Claro que tem um momento que o seu corpo vai pedir para você parar, e você para, você descansa. Só que o descanso excessivo, ele corrói a alma. E essa é uma mensagem cada vez mais difícil de compreender, porque nós estamos numa sociedade difícil de entender sacrifício. Nós temos problema para entender sacrifício. Porque a gente acha que se doeu está ruim. Mas o que a casa espírita mais pode fazer por nós é nos dar problemas para resolver. Emmanuel vai escrever uma mensagem chamada Orar sem cessar. E aí ele diz assim: depois de um problema resolvido, espere outro. Fala assim, nossa, o Emmanuel estava pessimista, né? Fala assim, depois de um problema resolvido, espere outro. Outra não é a função da escola, senão colocar problemas para serem resolvidos. Porque quando eu paro, veja, não é a pausa do descanso, é a parada da desistência. Quando eu paro, eu me tranco, eu me fecho. E o que a vida mais quer de nós é fluxo. O que a vida mais quer de nós é deixar fluir. Então a casa espírita, ela é o nosso lugar de restauração. De que maneira? De que maneira? Colocando-nos para trabalhar. Não estou fazendo apologia ao trabalho escravo, que até o mentor da mensagem do Humberto Campos, ele fala assim, pessoal, a escravidão foi abolida em 3 de maio de 1888, viu? Por que vocês estão fazendo a irmã Clara de escrava? Não é escravidão. A questão é perceber que o trabalho, na medida certa e incessante, ele é cura da alma. Cura. E aí foi tão interessante porque eu estava refletindo sobre isso, né? Estava pensando sobre isso, aí minha companheira mandou uma frase. Eu falei, nossa, eu vou usar na palestra. Totalmente, tudo a ver, né? É uma frase de Khalil Gibran. Ele diz assim, as flores desabrocham para continuar a viver, pois reter é perecer. Até a água retida apodrece. Porque dá vazão, dá possibilidades de bactérias, fungos se produzirem. Então, tudo que é retido apodrece. E tudo que deixa fluir na sua função, com as suas condições, se enobrece, se aperfeiçoa, se aformoseia.
A mudança aqui é que quando nós encontramos motivos para parar, os espíritos pedem que a gente encontre motivos para continuar. Porque a casa espírita é esse ambiente que deve nos dar oportunidades de acolher, de trabalhar, de se doar. Porque em se doando, você se fortalece. E é por isso que eu queria encerrar lembrando uma cura operada por Jesus. Vocês se lembram daquela passagem que tem uma mulher com um fluxo de sangue? E ela toca nas vestes de Jesus? Ela estava há 12 anos, gastando dinheiro com o médico, já não tinha mais recurso. Mas ela pensava assim, se eu tocar na orla das suas vestes, serei curada. E ela vai então e toca. Quando ela toca, ela é curada. O que Jesus, qual da ação de Jesus, o que você acha que curou ela? O que Jesus fez? Jesus fez algum gesto, falou alguma coisa? Nada, Jesus nem olhou para ela. Foi a fé dela, né? Qual foi a fala de Jesus? Jesus parou, alguém me tocou. O Pedro, o insensível do Pedro, falou assim, tem uma multidão te apertando? Alguém te tocou? Por que o Pedro falou isso? Porque confundiu o corpo com o espírito. A multidão tocava o corpo do Cristo. Mas aquela mulher tocou o Cristo, é diferente. Bem diferente. Aquela mulher tocou a alma de Jesus. Aí a fala de Jesus é, alguém me tocou. Não é tocou meu corpo. Alguém me tocou, porque de mim saiu poder, virtude, habilidade, força. Depende da tradução. De mim saiu poder. O que isso significa? Significa que, vocês já ouviram os casos, né, que o Chico, quando ele estava muito triste, o Emmanuel mandava ele ir nos bairros pobres de Uberaba, distribuir, nem que fosse um copo d'água. Aí você pensa assim, nossa, mas eu estou triste. Ele está mandando eu ir curar a tristeza de alguém? A questão que os espíritos nos pedem para trabalhar, quando você estiver desanimado, quando você quiser desistir, quando você quiser parar, veja, não é pausa para descanso, é parar. Quando você quiser parar, você fala assim, nossa, eu estou cheio disso já. Aí os espíritos pedem para você continuar. Não é para você se envergonhar do que você está passando. Não é para isso. O Emmanuel não mandava o Chico ir atender as famílias pobres de Uberaba, quando ele estava sofrendo, não era para ele se envergonhar do sofrimento dele. Sabe por que não é? Porque não tem competição de dor. Não tem assim, a minha dor é maior que a sua. Porque olha o tanto que fica grotesco o discurso. Você fala assim, nossa, eu estou sofrendo, deixa eu arrumar alguém que está sofrendo mais que eu para eu melhorar. Eu falo, não, mas que mórbido isso. Que discurso terrível. Deixa eu arrumar alguém mais sofredor que eu. Não é isso. É porque quando a gente se dispõe a cuidar da dor de alguém, acontece o que aconteceu na cura da mulher hemorroísa. Quando você permite que a dor de alguém toque a sua alma, sai de você uma força que você não sabia que tinha. E voltam os dois aliviados. Alguém me tocou, porque de mim saiu força. Essa é a grande tarefa do trabalho. Em nós. É despertar em nós forças que a gente não sabia que tinha. Para que a gente continue avançando. Continue florescendo na casa espírita. Essa é a grande tarefa. Que nós consigamos florescer na casa espírita através do trabalho que cura e nos cura. Que regenera os outros.
e regenera nós mesmos. Não nos permitindo parar, porque há muito o que fazer, há muito o que doar. Se hoje, se nesse ano, Porto da Paz faz 40, que possa fazer mais 1000, sem parar, com trabalhadores prontos para o trabalho. Não porque não sofram, não porque não estejam cansados, mas é porque sabe que para o espírito o melhor descanso é a atividade incessante no bem. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência e que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre.